Boa noite, caros líderes. Boa noite para você que está aí conosco. Seja muito bem-vindo a mais uma live Vida de Líder. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com esse amigo, né? Com essa pessoa tão especial aí na minha vida. Tá comigo em alguns projetos. Então, quero te convidar a estar conosco. Você que está chegando, bem-vinda, Aline, bem-vindo, Éder. O Éder tem estado conosco, né, Éder? A gente esteve juntos lá na Cofer. Muito obrigada, Éder. Oi, Alice, quanto tempo, bem-vinda. Obrigada, Aline. Eu quero já convidar vocês para estar com a gente nessas lives, que têm sido lives direcionadas para tratar e falar, né, sobre a vida do líder. Essa vida que nesse momento está tão desafiadora, e a gente não fala só do líder que está diretamente com equipe, né, pessoal? A gente fala do líder que está dentro de cada um de nós. Então, sejam muito bem-vindos. A gente hoje também tem uma super oportunidade de ter uma mentoria com o Alexandre Ascal. Então, você que entender que essa live está colaborando com a sua vida, você que entender que essa live, esse nosso movimento aqui, né, tem gerado colaboração, compartilhe com mais 10 outros colegas teus e manda para mim essa informação, né? Você compartilha, tira o print aí, manda para mim e a gente vai sortear entre quem compartilhar a live com mais 10 amigos, uma sessão de mentoria com o Alexandre Ascal, tá bom? Eu já vou convidar o Ascal para estar com a gente. E a gente já vai começar esse super bate-papo de hoje, que é com esse cara. Oiê! E aí, como é que você tá? Eu tô ótima! E você? Eu tô extremamente disruptivo nos dias de hoje, né? É? Não tem esse negócio de estar, tô disruptivo, né? Tô Tô disruptivo, contente. né? Tô... Marta, depois que a rainha da Inglaterra, dentro das suas 5 vezes que ela falou para o público, ela falou de disrupção, eu não tenho mais o que escolher. Tô bombando, né? É isso aí. Ascal, boa Oi. noite, viu? Seja super bem-vindo ao nosso espaço, Obrigado. né? Vida de Líder. Eu Isso quero aí. te apresentar, antes que a gente comece esse super bate-papo, né? Legal, O legal. Alexandre Ascal, né, pessoal? Então, sejam bem-vindos. O Alexandre Ascal de Mello, ele é administrador, gestor de projetos de inovação no Brasil e no exterior. O Ascal teve uma experiência bem bacana na África, Show de né? bola. Não sei, né? Não sei por que que não ficou lá naquelas praias, né, Ascal? Olha, eu vou te dizer uma coisa, deu vontade. Deu Não é? vontade. Ele tem um MBA em neurociência e comportamento, pós-graduado em liderança e coaching, diretor da AIC, Assessoria e Desenvolvimento Humano, Isso, Executive Coaching, Brand Manager da Like Pets Estética Animal, isso. palestrante e escritor, né? O Ascal também tem um livro bem bacana, membro da ADM, membro da Câmara Jovem do CRA do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Isso. Sul, membro fundador do Labim do Rio Grande do Sul, e instrutor da Marta Andrade, coaching e Pois é, desenvolvimento. né? Essa é a parte mais importante do negócio. Mais importante, isso mesmo, gente. Pois o Ascal é um super parceiro de trabalho, além de ser um amigo, né? É também um parceiro de trabalho. Então, super obrigada, né, Ascal, por estar aqui com a gente. Agradeço, Martinho. E lembrando para você que está conosco, né? Se você compartilhar essa live com mais 10 pessoas, você vai estar concorrendo a uma super sessão de mentoria com o Ascal, tá? E aí, Ascal, eu queria então que te passar a bola e entender um pouquinho assim. Eu tô vendo aí, né, atrás de você a marca do Instituto.
Instituto. esse papo seu de disrupção, né, essa coisa toda. Queria começar te perguntando assim, primeiro, o que são essas tais ferramentas ágeis? Porque a gente vem falando disso há bastante tempo e eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento do que é. Eu me lembro de alguns anos atrás estar num curso e aí o pessoal ficava assim, não, o Agile, né? Que é Agile. Aí eu falava, meu Deus, o que é Agile, né? O que é esse negócio de Agile? Então, eu acho que é legal, assim, queria te convidar primeiro a contar para nós o que é isso, né? E o que o Instituto faz. O que é o processo do Instituto? Conta pra gente aí o teu trabalho, né? Então, Marta, eu vou começar pela parte do Instituto e depois eu vou falar sobre ferramentas ágeis, porque tem todo o contexto que está todo relacionado. Assim. Como você falou, em 2015 eu fui para a África do Sul e aí eu conheci todo o processo de desenvolvimento de produtos, também a parte de inovação e tecnologia baseada em uma área de produtos que eu desenvolvia lá. E aí eu me tornei gerente de novos negócios, gerente de inovação dessa empresa lá, que é uma empresa que trabalha com drywall. E a gente criou alguns contextos bem interessantes, assim. Só que para gerenciar isso, que foram 5 projetos que a gente tocava de 5 áreas diferentes da empresa, que era a parte de treinamento, a parte de desenvolvimento de produtos, de ferramentas específicas para esses produtos, desenvolvimento de novos produtos em si, com nova tecnologia, a parte de desenvolvimento humano, que daí a gente precisava desenvolver as pessoas para usar as ferramentas que a gente estava... Ferramenta mesmo, que eu estou falando de ferramenta, espátula para passar, uma espátula específica para fazer drywall, para você ter uma ideia. Sim. Né? Aí a gente tinha mais a parte ainda de captar inovação no mercado. Isso ficou muito grande e aí a gente não tinha muito assim como gerenciar, começou a ficar difícil de gerenciar as coisas. E aí, quanto mais eu, centralizador, centralizava as coisas como líder, né? Porque a gente é um executor e os executores, eles são pessoas que centralizam demais. E eu comecei a centralizar e eu vi que esse não era o caminho. E foi aí que eu comecei a procurar alguma coisa relacionada à gestão de projetos, gestão de inovação, que me desse uma capacidade maior de trabalhar com esse processo. E foi aí que eu conheci as ferramentas ágeis, né? Então, eu comecei a entender, que nem você entendeu, assim, Agile, a parte de desenvolvimento de PMO, né? Project Manager, né? E aí eu comecei a entender um pouco disso, mas eu ainda estava meio fora da casinha, assim, eu não conseguia trazer aquilo para dentro do contexto, principalmente, Marta, porque assim, ó, quando a gente começa a falar de ferramentas ágeis, a gente começa a falar de falta de poder do líder com os seus liderados. E você começa a compartilhar informação, né? E aí eu vim, no final de 2016, eu vim a Porto Alegre meio de 2016, isso. Eu vim a Porto Alegre para lançar o meu livro aqui. E encontrei um grande mentor meu, que é o Jorge Aldi, né? O Jorge Aldi, ele é lá do Tecnopuc. E ele disse assim, cara, eu tenho um workshop que eu faço de ferramentas ágeis e quem sabe tu participa e tal. Eu disse, vou ver o que é esse negócio. Vou ver e aí foi assim, esse negócio que todo mundo fala. Esse troço todo mundo fala. E eu sou administrador, eu sou um cara meio CDF, assim, eu gosto muito de ler, né? Muito de ler, muito de estudar. E eu me considerava, Marta, um cara assim que entendia um pouco de ferramentas da área de administração. E aí os meus colegas administradores que estão vendo aí, eu vou falar aí, ó, SWOT, Canvas, planejamento estratégico, essas ferramentas aí, missão, visão e valores, né? E aí eu comecei a dizer assim, não, eu entendo desse negócio, eu quero ir ver lá como é que é. Aí cheguei no curso lá e eu vi uma parede, literalmente uma parede, com 150 ferramentas de desenvolvimento de processos e negócios. E eu fiz assim, eu vou ver quantos eu conheço, quantos eu ouvi falar e quantos eu nunca ouvi falar. E eu cheguei à conclusão 150. assim... 150, tá? Que estavam na parede, que o Aldi colocou lá na parede. Sim. O que aconteceu? 30% eu conhecia, 20% eu não conhecia, eu conhecia alguma coisa e 50% eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fiz a pergunta para ele, assim, muito 30% eu conheço, né? E disse assim, professor, 30% eu conheço isso aqui, graças a Deus, né? Eu já ouvi falar. Ele disse assim, aí ele pegou e virou para mim e disse assim, Alexandre,
Pá, que legal que tu conhece 30%, é que esse aqui é de uma quantidade de aproximadamente 800 ferramentas que eu tenho em casa. E aí, assim, ó, eu tomei um boom na cabeça, assim. A minha cabeça como administrador e como gestor e também como líder explodiu, assim. Eu vi que tinha muito mais dentro desse mundo de ferramentas ágeis e metodologias ágeis do que eu já tinha visto até os dias de hoje. E eu voltei para a África do Sul e comecei a estudar um pouco disso. E descobri que disrupção é uma ferramenta, né? Que eu posso fazer a disrupção em qualquer momento dentro de uma empresa, dentro de um processo, dentro da vida de um líder. Eu posso fazer uma disrupção nele. Uhum. E aí foi que eu conheci lá, acabei conhecendo um livro chamado Como Fazer o Dobro das Coisas em Metade do Tempo, que é do Jeff Sutherland, né? Que foi lançado há pouco tempo no Brasil, 1 ano e pouco, mais ou menos no Brasil, mas eu já tinha pego a outra edição lá, que ele fala sobre Scrum. E aí eu fiquei sabendo, né, que lá em 2001 o pessoal da tecnologia lá no Vale do Silício resolveu fazer um pacto, assim, resolveram fazer o chamado Manifesto Ágil, né? Porque assim, você fazia um programa de computador, que isso vem da tecnologia, né? Um programa de computador e você demorava lá 1 ano só para avaliar a documentação. 1 ano só para ver como é que a gente ia fazer o acordo com o cliente. Mais um ano para fazer alinhamento de colaboração. Esse cara não pode ser assim. Eu tenho que focar mais no produto e nas pessoas, no produto e no resultado que o meu cliente quer. Eu tenho que focar em ser flexível, extremamente flexível. Eu tenho que ser adaptável a tudo que acontecer durante esse caminho, porque às vezes assim um cliente vai lá e pede um processo, um produto, alguma coisa para a gente sabe muito bem como é que é isso. Chega no meio do caminho e diz assim, ó, precisamos mudar o caminho porque não é mais para cá que a empresa está indo, a empresa precisa ir para o outro lado. E se você não tiver a capacidade de ser flexível, você pira naquele momento e às vezes até pode entregar o trabalho e aí a disrupção passa por cima de ti de forma negativa. Então, conhecendo essa questão do Manifesto Ágil, né, que foi criado lá em 2001, e a necessidade das empresas que a gente tem hoje no dia a dia, né, de perceber assim, ó, entregas mais rápidas, né, uma comunicação mais eficaz junto com os nossos clientes, né, utilizar ferramentas que realmente vão trazer resultado para a gente, porque a gente cansa de ir nas empresas, de participar de empresas. Eu faço consultoria, trabalho em treinamentos também, e a gente vê assim, ó, chega lá, eu tive agora em Santa Catarina numa empresa, e eles tinham 12 ferramentas online de gestão diferentes. Ou seja, cada área da empresa trabalhava com uma coisa diferente, tá? E não sabia, e assim, basicamente, eles trabalhavam com coisas diferentes, mas as ferramentas não se comunicavam, né? E aí o resultado ficava comprometido. Então, isso Marta, basicamente, é assim, ó, fala de comunicação, fala de praticidade, fala de alinhamento expectativos junto ao nosso cliente, fala de adaptabilidade, né? Isso são as metodologias ágeis, né? E elas também, assim, ó, elas cortam essas etapas de produção muito complexas e compridas e longas. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, assim, ó. Os aplicativos que a gente recebe no nosso celular hoje, a gente vai ter que falar de tecnologia, porque está relacionado com tecnologia, eles basicamente, quando eles vão para o celular, eles não estão prontos. Eles são um teste, eles foram validados num teste inicial. Eles vão para o mercado e o pessoal começa a reclamar. Aí eles dizem assim, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e aí a gente começa a ver a versão 1, a versão 2, a outra versão, vai atualizando, né? O Uber, por exemplo, ele começou como uma plataforma que queria transportar pessoas com helicópteros. Hoje ele tem uma outra metodologia, né? E um outro objetivo. Mas todas essas metodologias ágeis, elas trabalham focadas na necessidade do consumidor, do usuário final lá, né? E aí a gente começa a pensar assim, ó, antes a gente falava muito de cliente, hoje a gente fala mais de usuário. Então, outra coisa que era muito comum assim, nos times, né, nas empresas, que as metodologias ágeis vieram a melhorar, que é a falta de clareza na comunicação entre os times, né? E não só entre os times, entre os líderes também. Mas isso não acontece, Ascal. De onde você está falando? Da França?
Não, não acontece, né, Marta? A gente acha. Não, e aí tem um detalhe. Eu uso sempre uma frase tua que é o seguinte: o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito, é verdade. Né? O óbvio tem que ser dito. Toda vez que eu falo isso para, ó, a minha amiga Marta, ela diz uma frase que é essencial para a comunicação de qualquer organização. O óbvio tem que ser dito. E o óbvio não é dito entre as pessoas. Sabe aquele negócio? Ah, eu sei que ele sei, então eu sei que ele vai fazer do jeito que eu acho que ele vai fazer, e acaba que sai uma coisa totalmente diferente daquilo que deveria ser feito. Né? Uhum. E a outra coisa é assim, ó, desalinhamento de expectativas, desalinhamento não só de expectativas, mas também de processos com relação à realização das tarefas. Vou dar um exemplo muito grande, assim, ó. Uhum. Foi, eu acho que dos maiores micos que existe nos processos de desenvolvimento de novos produtos que aconteceu no mundo, que é o A380. A cabine do A380 era feita numa cidade, o corpo do avião era feito no outro. E eles usavam dois sistemas, dois softwares diferentes. Quando eles foram tentar unir a cabine com a cabeça, não encaixava. Porque eram dois softwares diferentes que não conversavam entre si. Então imagina. Apenas milhares de dólares rasgados, né? Foram 2 anos e meio de atraso no lançamento de uma aeronave que estava vendida lá. Mais de 200 aeronaves vendidas, teve que atrasar por causa disso. Então, olha que ponto a gente chega com os processos ditos, testados e aprovados que existiam no mercado. E que já não compõem, já não funcionavam mais na cabeça da geração, das pessoas que estavam chegando e do que o mercado estava solicitando. Né? Uhum. Então, imagina assim. Então, dentro desse contexto e dessa maluquice toda que começou a acontecer no mundo, e aí a gente ouve falar muito do mundo VUCA, né? E a gente vê que a gente começou a entrar dentro dele, assim. VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? A gente começou a entrar dentro dele e, de repente, o mundo VUCA está parado aqui na frente, dentro do nosso escritório. De repente, E a gente assim, tropeçou e caiu dentro dele, né? Que a gente achava que era um negócio assim distante, né? Não, isso é uma coisa. Isso é uma palavrinha da moda, né? Uhum. Quando eu abri o instituto, eu, Ramon e agora o Ribas, que é o meu outro parceiro e sócio aqui, o pessoal dizia assim pra gente: ah, vocês estão usando essa palavra de disrupção porque isso é mais uma palavrinha da moda, né? E aí agora o pessoal tá achando mais que a gente é meio profeta, assim, né? Mas tudo bem. Pois é. Porque vocês abriram o instituto tem quantos anos, Oscar? A gente vai fechar agora, mês que vem, agora, 1 ano. 1 ano e vocês já falavam de disrupção, né? A gente já falava de disrupção. Aí, assim, só que a ideia da disrupção, essa ideia de disrupção, ela já existe desde que a gente se conhece por gente, assim, né? A disrupção nada mais é do que... A disrupção, vamos definir disrupção. Disrupção não é a gente fazer algo novo com algo novo. Disrupção é a gente fazer algo novo com algo que já existe. Né? E aí, assim, ó, o Luke Williams, que é um autor americano, eu gosto muito da definição dele sobre disrupção, que é a seguinte: existem 2 grandes paradigmas para o líder hoje no mercado. Tá? Primeiro paradigma: o líder sabe que a empresa dele oferece algo para o cliente, ou o produto ou serviço, mas que isso não é algo que vai ser eterno. Vai chegar um momento que o cliente vai precisar mais do que a empresa está oferecendo. Tá? Então, assim, o líder começa a pensar assim: tá, então, o que o meu cliente precisa lá no futuro que ele ainda não sabe que ele precisa? Um grande líder que conseguiu ver muito bem isso, né, foi o da Apple, né, o Steve Jobs, né? Steve Jobs. E ele sabia que todo mundo ia precisar do iPhone antes do iPhone existir. Né? Né? Então é um detalhe. Então, assim, a primeira coisa eu vejo, primeiro paradigma, eu sei que a minha empresa precisa oferecer algo lá na frente para o meu cliente que ela ainda não sabe o que é. Qual é o segundo paradigma? Isso gera crise. Porque esse gap gera uma crise entre o que eu ofereço e o que o meu cliente vai precisar lá na frente. O que é disrupção? A disrupção é quando eu consigo imaginar o que o meu cliente precisa lá na frente, antes que ele saiba, crio esta crise dentro da minha empresa, sem existir, na realidade, né?
e soluciono esse problema antes que essa crise venha me atingir de forma negativa. Esse é o grande tchan, né? Esse é a grande disrupção do mercado. O problema é que a maioria das empresas deixa a disrupção chegar até ela sem tomar nenhuma ação. Ou por medo, ou por congelar, ou por fugir das mudanças, ou por não acreditar naquilo que vai acontecer, né? Ou quem é que fazia aí planejamento estratégico com um cenário de que vai acontecer uma pandemia mundial aí o ano passado? Não, né? Não, só no filme, né? Só no na filme, Netflix. né? Só no filme, né? Então, assim, essas situações, assim, e eu te digo assim, já existiam cenários que apontavam que ia acontecer uma situação igual a essa no mundo, né? Então, essa disrupção, ela começa a tomar conta da vida do líder, assim. Então, assim, todo dia o líder tem uma disrupção para criar e uma disrupção para resolver. E se eu não resolvo essa disrupção, esse problema que está chegando até mim de forma rápida, acaba. Pode acabar a empresa, dependendo do tamanho da empresa, né? Sim. E aí, com essa ideia, é que nasceu o Instituto. O propósito maior do Instituto é criar disrupção na liderança, tanto nas empresas como nas organizações. Né? Pascal, então, por exemplo, eu sou uma empresa que estou super afetado pela crise agora, Isso aí. né? Porque tem modelos de negócio que estão totalmente ruídos, totalmente afetados. Eles podem contratar vocês para poder gerar esse processo de geração, de fazer a disrupção e, por consequência, gerar ideias e alternativas, né? E por consequência, Marta, também mudar a cabeça das pessoas que estão lá dentro, porque as empresas são feitas de pessoas. Né? Porque a disrupção, ela nasce no processo cultural quase. Na cultura, no movimento das pessoas, né? Eu vou te dar um exemplo assim de como são difíceis os dias que a gente está vivendo hoje dentro dessa questão de disrupção, que hoje basicamente na sociedade a gente está assim com a emoção que a gente tem hoje na sociedade é medo, né? E quando a gente fala da neurociência, o medo só tem 3 reações, né? Ou a gente foge, ou a gente ataca, né? Ou a gente congela. Eu brinco sempre que o medo ele é como se a gente estivesse na frente de um leão, né? Ou a gente corre mais do que ele para ele pegar a gente, então a gente está fugindo. Ou a gente congela e faz pose de árvore para ver se ele passa pela gente, né? Ou a gente pega e age, vai brigar com ele, de repente assusta ele, assim por diante. Hoje, Marta, pelos exemplos que a gente tem aqui no mercado, eu faço parte de um grupo de administradores que faz... como é que se diz, consultoria solidária para micro e pequenas empresas, 10, 15% das pessoas estão agindo. Né? Tem 30, 40% das pessoas achando que podem fugir, mas não podem. Né? E o restante está congelado. Está congelado e ainda apegado àquela situação assim, ó. Vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Né? Vai tudo normalizar. Não, quando normalizar, gente, não vai normalizar. A gente vai ter que agir com ou sem isso, entendeu? E a gente tem que criar planos, estratégias. O líder hoje, ele não tem mais a gente dizia, né? Lá atrás, quando eu me formei como líder, é uma honra falar com a Marta, porque foi ela que me formou como líder. Oh, que chique. E aí o que acontece? Lá na frente a gente falava de pegar um binóculo, né? Que o líder tinha que ter um binóculo de longo alcance, né? Hoje o líder não pode mais ter esse binóculo, ele nem pode usar esse binóculo, porque o que a gente está vendo lá na frente não é a realidade que está aos nossos pés. Então a gente tem que olhar assim um curto espaço de tempo hoje. A gente tem que olhar ali, às vezes, dependendo do negócio que você está atuando, você tem que atuar em uma semana. Né? Fazer planos para uma semana. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, o negócio das bandeiras aí, a gente está atuando com cenários de uma semana. Né? Então, isso que o Instituto faz, Marta. O Instituto ele muda as pessoas, tenta através de vários processos, tá? Processo de coach, processo de mentoria, a gente tem as consultorias, né? Um dos meus parceiros é um especialista na área financeira. Para que mais disruptivo que a área de finanças? A gente aprendeu que dinheiro não traz felicidade, só traz problema. A gente aprendeu que dinheiro quem tem dinheiro é ruim, né?
e a gente nunca aprendeu a economizar e nunca teve uma educação financeira boa, né? Então, assim, o Ribas é o especialista aqui no Instituto e o Ribas, a gente se defronta todo dia com pessoas que não aprenderam a ser disruptivos e fazer o contrário. Trabalhar com dinheiro em prol da sua própria saúde, né? Então, isso que o Instituto faz. Investir o dinheiro, se organizar, né, Ascal? Muito e aí forte. tem assim, ó, eu tenho o Ramon, que o Ramon é um advogado, né, que é o meu sócio também. E o Ramon, ele é coaching executivo, né, e ele é hipnoterapeuta, né? E ele também se formou agora em Barras de Axis, né? Ah, Então, que legal. então a gente entende o seguinte, assim, ó, o Ramon é o cara que faz o desenvolvimento humano. Ele que trabalha os outros aspectos do ser humano que a gente não consegue trabalhar, vamos dizer assim, de maneira fria, né? Aquele negócio de 1 mais 1 é igual a 2, não. Às vezes eu tenho que passar para o Ramon fazer uma sessão de hipnoterapia com a pessoa, né? Para desbloquear algumas coisas, né? Até para abrir um pouco a consciência para que a gente possa começar a conversar de maneira mais com um propósito mais específico para ele e para as necessidades que a empresa ou o setor dele tem. Então, tudo isso está envolvido. A gente não é mais... disruptivo, né, Ascal? A gente fala de um instituto que traz hipnoterapia, né? Eu acho que, não, que tem uma coisa grande assim, prova desse movimento que se amplia, né? Para que a gente consiga, de fato, trazer solução. Porque a solução, eu acho que nunca foi focada numa área só, né? Mas eu acho que agora está muito forte isso, né, Ascal? É isso aí. Vou só te interromper um pouquinho, porque tem muita gente que entrou aqui, Ascal. Eu quero lembrar, pessoal, que quem compartilhar a live do Ascal com mais 10 outros colegas, né, com mais 10 outros amigos, que você entender que pode receber aí desse aprendizado, printa para mim a tela, manda para mim que a gente vai sortear entre as pessoas que compartilharem uma sessão de mentoria com Ascal. E se você é um empresário, se você é um consultor como nós, se você é um líder dentro de uma empresa, eu estou vendo bastante gente aqui que a gente conhece, você pode focar a sua sessão para pensar até disruptivamente, né, Ascal? Então, é uma super oportunidade para vocês. Tem alguns comentários aqui, né, Ascal, que o pessoal colocou. O Daniel está falando aqui, isso eu chamo de um soldado de cada país, né? Quando você falou do avião, né? É isso aí. A Cristi, eu acho que é Cristila Paula. A Cristila lá da Zion tá. Content de Santa Catarina. Ela está falando aqui que o Ascal sempre sabe com as suas palavras, né? Obrigado, Cris. A Ana Lu Salve colocou verdade, não acontece. A gente brincou que só acontece na França, né? Isso aí, só na França. Só confirmando. O Daniel colocou também o desalinhamento de expectativas pode suprimir ações que se antecipam a uma crise. Então, o desalinhamento também dentro da organização. Eu me lembro, há um tempo atrás, né, no ano passado, Ascal, quase todas as minhas propostas eu colocava a opção do online. E era assim, ninguém aceitava. Ninguém quer. Ninguém queria o online, né? E olha só como a gente chegou agora diante desse movimento. O Alexander Gorski, conhecido como meu marido. Essa pessoa eu sei que é. Está colocando aqui que muito nobre, né, essa ação de consultoria solidária. Eu acho que a gente está vivendo um movimento muito forte, né, as causas de solidariedade. Eu acho que esse momento deixou isso muito forte para nós. Então, compartilha a live, né, gente? Compartilha a live, que aí vocês vão conversar mais comigo sobre o problema. Vamos conversar, o sorteado vai poder conversar aí com a Ascal, né? E Ascal, então, assim, vai ficando mais claro, né? A gente sabe dos processos ágeis, das ferramentas ágeis, elas vão garantir, o próprio nome diz, né? Maior velocidade no lançamento de produtos, na criação de alternativas para as empresas. Mas, para quem está aqui conosco, né? E é um líder de uma equipe de produção, é um líder numa empresa, é dono de um negócio pequeno, né? Você poderia nos ensinar uma ferramenta, assim, em alguns minutos, né? Só para a gente demonstrar para as pessoas uma ferramenta para aplicar, né, no dia a dia das pessoas aí. Marta, eu acho assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa aprender para o ecossistema de agilidade, tá? A primeira coisa que a gente precisa aprender
E aí não é bem uma ferramenta, mas assim é um conceito que a gente precisa aprender, que é o conceito de compartilhar. Entendeu? Sem compartilhamento não existe ecossistema ágil, não existe ecossistema, né? Porque quando a gente fala de ecossistemas, os ecossistemas estão conectados, né? Tudo está conectado e tudo que a gente faz acaba dando se a gente fizer alguma coisa errada, pode dar um problema muito grande. E assim, ó, uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar dentro de qualquer atividade que eu faço são as reuniões chamadas stand-up meetings, que são reuniões que a gente traz lá do Scrum, né? Que Então, é isso? Stand-up meetings? Eu não o entendo esse stand-up, negócio. assim, ó, reunião de pé. Bom, primeira coisa, fazer reunião de pé. Stand-up, ok. Stand-up meetings, né? Então eu tenho que ficar em pé e fazer uma reunião de 15 minutos com a minha equipe, tá? E eu tenho que perguntar 3 coisas para a equipe, tá? Primeira coisa, o que você está fazendo para o objetivo que a gente tem, tá? Depois, o que você já fez para esse objetivo que a gente tem? E o que você não está conseguindo fazer? Não, show. 3 coisinhas. Aí é o seguinte, o que eu estou fazendo? Quer dizer que eu vou entregar, né? Se eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu vou entregar no momento certo. E aí o líder vai saber, né? O que eu já fiz? Eu começo a perceber se faltou alguma coisa dentro do processo e que eu posso, de repente, naquele momento, trazer de volta e fazer realizar até que a gente tenha resultado. E quando eu digo o que eu não consegui fazer, quando a minha equipe fala o que não está conseguindo fazer, automaticamente ela está trabalhando o lado psicológico dela, porque ela está com um problema e isso gera frustração na equipe, né? E eu estou dando basicamente a meta do líder, que é tirar esses problemas da frente da equipe para que a equipe consiga realizar. Então, se você não conseguir fazer isso todo dia, pelo menos uma vez a cada 2 dias eu preciso fazer isso. E é 15 minutos. Entendeu? No máximo, pega ali, ó, se a tua equipe tem 10, 15 pessoas, faz 3 times. 3 times de 15 minutos. Em 45 minutos você vai conversar com toda a equipe, vai saber todos os problemas e vai conseguir, pelo menos, tirar as principais pedras do caminho da equipe de você. Entendeu? Então, assim, ó, essa ferramenta, se você colocar primeiro, você começa a compartilhar a ideia, você começa a compartilhar a autorresponsabilidade, e você começa a perceber que os teus liderados podem ser acelerados. Ou seja, o cara que está fazendo e já terminou tudo, ele pode ajudar alguém que ainda não conseguiu. O cara que está com muito problema, de repente ele precisa entrar numa outra equipe que vai ter a solução porque o outro tem o conhecimento que ele precisa. E líderes não faz mais parte da nossa descrição de cargo. Eu não tenho mais, a insígnia do negócio, né? E aí a gente está falando de coisas assim que são um pouco antigas, assim, que é o líder servidor, né? A gente está falando aqui, isso que eu estou falando para vocês, basicamente vem do conceito Kanban, do sistema Toyota de produção, né? A gente fala também muito do Scrum, porque o Scrum traz isso, mas o Scrum nada mais é que o Lean Toyota, né? Então, assim, todo esse contexto ele está embasado em bibliografia e vamos assim, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, que já é muito testado e que já percebeu que a gente não pode realizar mais as coisas na base da loucura que a gente está fazendo, né? Ó, o Fernando está falando aqui, ó. Essas 3 perguntas é justamente o que eu preciso fazer para o cenário da minha linha. Muito bom. Acabei de disruptar uma pessoa ao vivo. Viu? Perfeito. Então, ó, o que você estava fazendo, o que eu já fiz e o que você não está dando conta de fazer, você não está conseguindo fazer, né? E o papel do líder é ajudar, né? E assim, essa simplicidade, né, Ascal, essa agilidade que a gente ganha. A Priscila está pedindo aqui para repetir as perguntas. Ascal, repete para nós, então. Então, vamos lá. O que você já fez, tá? O que você está fazendo e o que você não conseguiu fazer porque está com algum problema, tá?
Perfeito. Depois a gente coloca na descrição lá as 3 Na perguntinhas. descrição da live, se precisar. Mas acho Isso, que tá? tá, né? O que você está fazendo, o que você já fez e o que, Uhum. que você não está conseguindo fazer. É Gente, isso isso aí. dá para aplicar, inclusive, para você, né? Você está Dá. fazendo um projeto seu, Isso tem um aí. trabalho. Eu faço comigo, né? Eu comigo. Então, tem um projeto aqui que, sei lá, que eu tenho que fazer uma proposta para um cliente. Então, o que eu já fiz, né? O que eu estava fazendo, o que eu já Uhum. fiz Uhum. e o que eu não estou conseguindo fazer, É né? só isso. E assim, ó, quando a Só gente fala. isso não complica, né, Ascal? A gente Não tem uma precisa. Não, mania não, de querer esquece. planilha, né? De Não. querer. Meu Deus. Uhum. Não, assim, ó, uma outra semana agora, eu estava numa empresa e o pessoal disse, nós precisamos fazer OKRs, né? Objective Key Results, objetivos que levam a resultados, né? E Uhum. aí a gente desenvolvendo assim, escreve o que você precisa fazer para atingir o objetivo da empresa, tá? Uhum. Na outra semana tinha um grupo de discussão na empresa tentando achar um software para gerenciar os OKRs. Uhum. Cara, Uhum. não complica. A tua empresa ainda não tem estrutura, a tua Uhum. empresa ainda não tem cultura para ter um sistema do negócio, entendeu? Sim, isso aí. Mas assim, faz o básico, cara. Faz as principais É, perguntas. Se tu é fosse me isso. perguntar hoje, Marta, qual é o principal foco do líder? Entender o ecossistema dele e fazer perguntas básicas, Sim. né? É Uhum. isso. Uhum. Show de bola. O João Francisco está colocando aqui, ó, show de bola, perguntas simples que dão resultado, e a Priscila colocou técnica importante, né, para a evolução. Uhum, Muito bom. O Ascal, e com tudo isso, né, com essa coisa da simplicidade que você está trazendo, né, por tudo que você está vivendo, né, tanto no uhum. seu setor, eu sei que você também tem empresa, né, junto com a tua Isso aí. família, tem outros negócios, tem o instituto, atende, enfim. E tudo que você tem acompanhado em outros segmentos, né? O que você acredita que vai ser esse novo normal, né? Uhum, O que você acha que a gente, como líder, precisa fazer para, primeiro, conseguir uhum, passar por esse movimento e também se manter, se destacar, né? Lidar com o seu emocional, né? uhum. Então, o que você percebe que vai ser o novo normal aí de A acordo com o teu primeira, ponto de vista? a primeira coisa, assim, ó, a gente estava discutindo isso agora, a semana retrasada, a gente estava discutindo no Instituto agora, porque o pessoal pergunta muito isso, né? E a gente tem pego muitos cenários, assim, de várias empresas, vários é, institutos também, né? Universidades lá fora. E a realidade, a gente chegou à seguinte conclusão: ninguém sabe realmente o que vai acontecer, né? Então, assim, a gente não sabe qual é o novo normal, né? Se alguém chegar para você e disser assim, ó, olha, vai acontecer uma retomada em V, uma retomada em W, uma retomada em V ao quadrado vezes X na exponencial, entendeu? Cara, o cara tá chutando, entendeu? Uhum. Eu só acredito assim numa coisa, assim, ó, daqui para frente o líder ele vai ter que ser muito aberto para se conhecer, porque a gente tem passado por diversos momentos aqui na história da liderança que ela fez a primeira coisa, tá? Ela embutiu um monte de receita, tipo assim, eu tenho que ser o líder servidor. Você tem que ser o líder servidor. Daqui a pouquinho eu tenho que ser o líder realizador. Daqui a pouquinho eu tenho que ser o líder, a última bolachinha do pacote. Daqui a pouquinho eu tenho que ser o líder super-homem, né? Que é Uhum. aquele cara que não tem erro. E aí eu vou dizer um detalhe: líderes, sejam humanos. Humanos. A única coisa que a máquina não consegue fazer ainda, tá? É trabalhar com ambiguidades. Tá? Ou seja, identificar que existem várias opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E isso a máquina não sabe fazer ainda. Tá? Em 2064 é o que a tecnologia vem prevendo para nós, que a máquina aí vai conseguir trabalhar com ambiguidades, ela vai ter hardware e software que vai pensar melhor que o ser humano. Mas até lá, a gente tem que usar as principais características que a gente tem como ser humano. Trabalhar com ambiguidades, entender o nosso ecossistema, aquilo que eu estou conectado no dia a dia, e simplesmente ter empatia real com as pessoas. Se eu não tentar entender o outro, se eu não tentar saber quais são as dores, entendeu? Eu não vou conseguir atuar nesse novo mundo. E quando a Marta falou sobre a questão assim da solidariedade,
tá? Desde as grandes guerras, da peste negra e assim por diante, existiam duas grandes vertentes. Ou eu parava tudo, deixava as pessoas em casa, né? Ou eu botava todo mundo para trabalhar e o pessoal morria com a doença. Né? Uhum. Universalista, né? Uma pessoa universalista ou a pessoa que pensa mais na questão da vida e, em primeiro ponto, a questão da vida. A gente não vai conseguir responder essa pergunta, tá? A gente não vai conseguir. Relaxa que a gente não vai ser como é que se diz, o ser humano que vai responder essa pergunta. A gente vai continuar fazendo essa pergunta o resto da vida. Então faz o seguinte, planeja cenários, faz o básico hoje. O básico é muito importante. Uhum. Alinha os custos da tua empresa, conversa com os teus funcionários, entendeu? Tenta, se você não consegue, tenta ser empático, porque tem perfis que têm mais dificuldade com isso. Tem perfis que não querem ser empáticos, né? Uhum. Se a gente for olhar para o DISC lá, o cara que é um dominante, 26, ele não quer nem saber de ser empático, ele quer resultado. Mas tenta ser empático, né? Uhum. Tenta se transformar, tenta se disruptar em relação a isso, tá? E assim, a única coisa que vai resolver todos esses problemas que a gente está passando agora é a solidariedade, em todos os seus contextos. Seja com a outra pessoa que a gente conhece que está com dificuldade, seja com a outra empresa, seja com o concorrente nosso. Não esquece, o concorrente faz parte de um ecossistema que também te envolve. Então, se o buraquinho fez um furinho lá no buraquinho, no barco do concorrente, pode ser que você passe por dentro desse buraquinho. Entendeu? Uhum. Então, assim, começa a perceber de que modo você pode ajudar as pessoas. Transforme em ecossistema tudo aquilo que você vai fazer. Tá? Por que eu falo de ecossistema? Ecossistema é o novo processo que a gente vai viver em todas as áreas de todas as empresas. As startups já conhecem o que são ecossistemas. A gente, nas empresas e indústrias que têm sistemas de produção, tudo mais arraigado de outras gerações, ainda não entenderam o que são os ecossistemas. Tá? E eles estão procurando ecossistemas nas startups para trazer para dentro da empresa para tentar entender. Mas ainda não se essas empresas mais antigas ainda não entenderam. O empreendedor também não entendeu o que são ecossistemas. Tá? Porque a gente fala muito de empreendedorismo e de liderança empreendedora no Brasil, mas a gente, na realidade, cria autoempregos. Ou seja, um negócio e se eu tô lá, funciona. Se eu não tô lá, não funciona. Então você não é empreendedor ainda, você é um autoempregado. Você conseguiu um emprego para você mesmo. Né? Nem assim, eu tenho empregos que eu tenho empresas que eu trabalho que eu sou autoempregado. No Instituto, por exemplo, eu sou autoempregado. Se eu sair daqui, né, eu e os dois aqui que estão me ajudando. Né? Mas eu não posso sair porque eu tenho uma área que é minha. Lá na rede, na Pet Shop, por exemplo, na rede de lojas, a gente vai abrir a segunda loja esse ano, né? Lá eu sou empreendedor, porque eu penso fora do negócio. Eu vou lá para dentro e o negócio está funcionando. Então, assim, líderes, pensem em ecossistema, pensem em empatia com as pessoas e pensem muito, mas muito mesmo na questão de solidariedade. É só isso que vai resolver os nossos problemas hoje. Tá? Na minha visão. Sim. Não, eu acho tão interessante o que você está falando, né, Ascal? Porque aí a gente pensa, por exemplo, nas sociedades, né? E aí estou falando na comunidade. Sim. Né? Como é que a gente pode contribuir mais? Outro dia eu estava assistindo uma palestra e uma pessoa comentou assim, como é que serviço eu posso colocar à disposição da minha comunidade para contribuir para que a crise passe para algumas pessoas mais facilmente. Isso. Olha que incrível isso, Ascal. Eu acho que é bem o que você está dizendo para nós, né? É isso aí. Que disposição eu tenho para contribuir, né? Você está fazendo consultoria solidária, eu estou dando palestras, né, para grupos que me convidam, enfim. Outro dia participei de uma palestra para o Rotary, gratuitamente, né? Então, claro. eu acho que colaborações a gente pode criar, né? Isso é, assim, sensacional que você está trazendo. Eu digo assim, Marta, para pensar um pouquinho. Tudo que você tem hoje, todo aquele contexto das pessoas te conhecerem, receber um elogio que nem esse da Cristila agora que falou assim, o Ascal sempre uma pessoa, né, com bastante conhecimento. Cara, isso já é uma dádiva que Deus me deu.
né? Uhum. Então eu digo assim, ó, ser convidado por você, fazer lives, a gente fez uma live, nós dois fizemos uma live juntos, entendeu? Sim. Então eu digo assim, ó, cara, por que você não pode dar um pouquinho, né? Por que você não pode dar um pouquinho sem esperar alguma coisa em troca, né? O Uhum. contexto aqui do administradores solidários do Rio Grande do Sul, e ele começou a fazer alguns trabalhos assim, a gente começou a ver que as pessoas elas não estavam, realmente elas não estavam com um problema, elas estavam com a solução na mão às vezes, só que elas não conseguiam enxergar. E essa visão de fora é o que a gente precisa dar. Às vezes o cara está lá com tudo na mão. Vou dar um exemplo. A gente fez uma consultoria para uma empresa, para uma academia de pole dance. A menina conversando com a gente, assim, ela, sabe, a energia estava baixa, assim, sim, 30 dias parada, né? Uhum. Aí eu tinha 4 colegas e o pessoal perguntando, né? E eu percebendo aquilo ali, eu fiquei me perguntando assim, o que que ela oferece, o que que ela vende, né? E aí foi. Eu fiz um acordo com o pessoal que eu queria ficar por último, e ele por último ela disse assim, Oscar, o que que tu gostaria de perguntar? Eu queria te perguntar o que que você vende. Essa aulas de polidense. Aí eu disse assim, tem certeza? Será que tu não vende autoestima? Né? Assim, como assim? Aí eu disse assim, porque assim, ó, tudo que as mulheres fazem no teu estúdio, elas fazem porque querem melhorar a autoestima. E aí ela disse assim, sabe o que é verdade? E aí ela começou, mudou o semblante, Marta. Naquele momento mudou o semblante, entendeu? E hoje ela está atuando novamente. O que ela achava que era online, que era ruim, hoje é o melhor negócio para ela, entendeu? Então, esse contexto de você conseguir perceber no outro o que falta lá e dizer, primeiro que para você é muito bom porque você consegue ajudar a outra pessoa. E segundo que a outra pessoa está aprendendo a se abrir, está aprendendo a perceber uma nova oportunidade, está aprendendo a se disruptar, né? Mas é fazer algo diferente, mas também está aprendendo a se reinventar. A reinvenção faz parte do nosso. Você se perguntarem para vocês em 2025 o que você fez em 2020, você vai dizer assim, eu me reinventei. Né? Uhum. Né? Total. O pessoal diz que lá em 2021 vou perguntar o que você fez, eu estava limpando a mão com álcool gel, né? Porque você não faz mais nada sem limpar a mão com álcool gel. Olha, Ascal, sinceramente, espero fazer mais, viu? Ó, estamos dentro. Sabe que eu A preciso Priscila... perguntar 2 vezes. Não. A Priscila está falando aqui, é o que você falou. Pergunta simples que muda padrão de comportamento e pensamento. Isso aí. E é isso aí, né, gente? Eu acho que uma das coisas que eu percebo que o próprio esse movimento, né, da quarentena, enfim, da crise, né, Ascal, eu acho que fez a gente estar mais no presente, apesar da ansiedade, do medo, a gente está tendo que viver cada dia, né? Porque você não sabe o que será amanhã. Porque eu, particularmente, estava vivendo de plano, né? Tipo assim, uma semana eu tô aqui, outra semana eu tô viajando, aquela outra semana eu tô fazendo outra coisa, eu tava com a agenda cheia até setembro. Qual é teus planos para setembro, Marco? Não tem, é aniversário da minha mãe em setembro, não sei se eu vou poder ir, né? Isso Então, aí. assim, a gente tá tendo que viver o hoje, tá tendo que viver o agora, né, Ascal? Então, Uhum. talvez até uma forma da gente lidar com esse agora é como Sim. é que a gente pode. Eu achei muito legal uma frase que você falou, né? Sem compartilhamento não tem agilidade. Não tem, gente. Não tem Então, esquema. e aí, se a gente for lá nessa alma do compartilhamento, né? A própria coisa, a cura vem pelo falar, né? Sim. Pelo compartilhar. Então, as minhas angústias, os meus medos, o medo que eu tenho de fechar o meu negócio, o medo que eu tenho de perder o meu emprego, né? Isso aí tudo. Então, Eu sem tenho que falar. compartilhamento, gente, se liga nessa frase que ela é muito profunda, né? Não Sem tem. compartilhamento não existe agilidade. Quer ver E a onde é que tá agilidade o. na transformação, nos recursos, né? No que você pode construir de novo, né? Tu quer ver uma coisa que é importante, que está dentro desse contexto de compartilhamento, assim, cara, fala a verdade no teu negócio, na tua área, no teu momento, assim. Assim, ó, chegou a hora de tirar os fantasmas de dentro dos bolsos, assim, entendeu? Eu digo assim, o cara não estava me dando resultado, mas ele é um cara muito legal, vou deixar ele lá e tal, não sei o quê. Cara, hoje ele não tem mais espaço para cara que não dá resultado dentro da empresa.
ou para aquele que não está envolvido com o negócio, entendeu? Não tem mais. O empreendedor hoje, o dono de negócio, ele não pode mais dizer assim, não, eu tenho 10 funcionários, o que eu vou demitir? Eu vou demitir quem não está dentro, não tá comigo, cara, entendeu? E outra coisa, se você foi demitido de uma empresa, é porque você não estava com a empresa. Entendeu? Você não tava com a não é com a camisa, cara. Não tava com a camisa, com a calça, com a cueca, com o boné, entendeu? Não tava, entendeu? De alguma maneira. Né? Então, assim, começa a pensar nisso, assim, entendeu? Fala a verdade, cara. Falar a verdade é a melhor ética nas relações hoje é tudo. Porque, assim, as pessoas estavam muito preparadas para líderes super-heróis, assim, né? O cara que é o última Tá bolachinha todas as respostas. todas. Vamos perguntar pro fulano que ele vai responder. Cara, hoje a gente só tem lugar para líder humano. Cara que erra, cara que pede ajuda, cara que te pergunta o que ele pode fazer melhor, porque ele não conhece, porque ele é de uma geração diferente, porque ele aprendeu de forma diferente, porque ele passou a vida inteira fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, os líderes que vão transformar toda essa situação são líderes humanos. Isso que eu te digo. Né? Porque chega de líder super-herói. Líder com receitinha não funciona mais. Hoje eu tenho que pegar um pouco de cada coisa. Né? Como eu te falei, são 900 ferramentas de desenvolvimento de agilidade. A gente pode falar lá em Lean Startup, a gente pode falar de Scrum, a gente pode falar de Smart, a gente pode falar de tudo quanto é coisa, de Canvas, de tudo isso. Mas se eu não souber que eu preciso pegar de um jeito uma ferramenta, de um jeito a outra e aplicar no meu negócio de forma diferente, infelizmente não tem receita de bolo, amigos, entendeu? E aí, assim, contar essa verdade, né, Ascal? Não tem receita de bolo. E aí tem um detalhe assim, amigos, olha só. O administrador, ele é um especialista em ambiguidades. Não porque eu sou administrador, mas assim, o administrador estuda um pouco de cada coisa, né? Para tentar organizar a bagunça das empresas. Assim, eu sempre brinco com os meus colegas, né? Então, assim, cara, investe um pouco em pensar, em saber como é que funciona a tua gestão, como é que estão os teus números, onde é que estão os teus custos, né? O Ribas, o meu sócio entrou aí agora, o cara da área financeira, né, Ribas? Faz teu fluxo de caixa, lança teus problemas, escolhe o que eu vou deixar de lado de fazer, né? O que eu vou continuar fazendo. Isso aí. E o que você está dizendo, né, Ascal? Quando a gente lida com problemas complexos, não existe certo ou errado, né? É isso aí. Não tem receita, gente. Isso é uma coisa que a gente vem falando com muita frequência. E eu vejo as pessoas ainda insistindo em respostas prontas, né? Principalmente quando a gente é coach, né? Eu acho que você passa muito por isso também, Ascal. Muito. A pessoa te perguntar assim, mas então eu faço assim, né? E eu falo, veja bem, vamos à pergunta. É que nem assim, né, Marta? A gente fez um trabalho junto lá, vou falar, né? Tem que falar porque é o meu xodó, assim, vou botar uma placa aqui, recorde da turma aqui, né? 1.486 pessoas treinadas num prazo lá de 2 meses, um pouquinho, né? 2 meses, 2 meses, né? Nunca tinha feito isso, foi um desafio enorme. Se me disserem, e a gente achou uma fórmula, né? A gente achou uma fórmula. A gente fez, tivemos um resultado muito legal, o pessoal deu um retorno pra gente muito legal, né? Isso quer dizer que agora, se chegarem para nós com uma empresa com 1.486 funcionários e quiserem ser treinados, a gente vai aplicar a mesma fórmula? Não. Não. Infelizmente, não. Não tem como. Então, assim, a gente vai ter que fazer de novo, a gente vai ter que avaliar de novo, a gente vai ter que ver as dificuldades, as necessidades, a gente vai ter que... O contexto é outro, né, Ascal? Eu estava falando com o pessoal dessa empresa. Se a gente tivesse que fazer hoje, o plano de desenvolvimento que a gente aplicou é outro plano. É outro plano. Né? O Ribas está falando aqui, né? Hoje o simples é valioso. Eu tenho falado com o pessoal que eu tenho um projeto que chama Lidere Easy, né? Lidere com facilidade. Cara, achei muito legal o nome disso, cara. Então, faz simples. Vamos parar de complicar, né? Eu acho que a gente vai criando alternativas demais. Sim. E às vezes algumas pessoas acham que algumas coisas são complexas, mas elas vão ter que entrar, por exemplo, no mundo da tecnologia, né, Ascal? Eu estava compartilhando hoje até a questão do uso do Trello, né? Sim, eu acho Trello. Que você também gosta, enfim.
E aí o Ribas está brincando, né? Será que eu sei onde está? Né? Porque eu tenho que descobrir onde está o nosso simples. Será que a gente sabe? Claro. Porque Será eu que acho que a sabe? gente passou tanto tempo complicando as coisas, né? Sim. Que a gente tem dificuldade mesmo de voltar para o simples. E É. o Alessander está falando, administrador de ambiguidades, bem colocado. É isso É aí. isso aí, né, Ascal? Quer ver uma coisa? Ó? Se for dar uma dicas de ferramentas que vocês podem utilizar que são gratuitas, por exemplo, né? A gente tem... Não vou fazer propaganda, gente. Eu uso algumas delas e acho muito legais, assim, né? O Slack que transforma, que vê uma outra forma de se comunicar, que não é a forma de criar clusters, como a gente cria quando a gente manda e-mails, né? Tem o Miro, que é uma ferramenta de colaboração, é um whiteboard, é um quadro branco infinito que você pode criar o que quer lá dentro, né? Como é que escreve, Ascal, Slack? É Slack, S-L-K-A. Não, S-L-A-K, desculpa. Assim? Slack? Isso. Tá. O Miro, que é de espelho? Aí tem o Miro, né? M-I-R-O, né? Miro. Miro, assim. né? Isso. E tem o Trello, que você falou aí, que é uma tremenda de uma ferramenta. Né? Gente, o Trello, para mim, assim... Resolveu a vida. Resolveu a vida, né? Porque você põe as caixas lá. Hoje eu até postei no grupo. Sabe que tem um parecido com o Trello, sabe que tem um parecido com o Trello, que é o Bitrix 24. Bitrix? Bitrix. M-I? B-I. Ah, Bitrix. Bitrix. Bitrix 24. Bitrix 24. Então, ó, pessoal, dicas para vocês aí de 4 ferramentas, né, que dão para... Eu acho que hoje a gente precisa mais do que nunca, né, disso tudo, né? Eu tava falando, eu postei sobre o Trello hoje no grupo, no canal Liderize, que eu tenho no Telegram, né? E aí, muito legal. Ó, o Ramon tá falando aí, fala meu sócio, terminei a aula com os meus alunos, deu tempo de vir aqui. Olha que legal, gente. Grande professor Parabéns Ramon. aos sócios, ajudando, né? É isso aí. Comparecendo, né, Ascal? Ascal, infelizmente, nós só temos mais 4 minutos, né? Marta, eu fui treinado por... conversar, quase que a gente pediu um vinho e tal. Isso aí. Não, e tem um detalhe, então, né? Eu fui ensinado a fazer reunião com a equipe de 8 horas. A gente só tem 1 hora para falar. Pois é, isso aí. Infelizmente, né? Eu falo que essas lives nossas tinham que ter mais tempo. A gente podia o Instagram podia liberar pelo menos 1 hora e meia. Mais tempo, né? Isso aí. Ascal, eu quero super te agradecer, né? E dizer que foi muita contribuição, foi muito legal. Tenho certeza que quem nos acompanhou aqui pôde aprender coisas práticas, né? Sim. Super obrigada mesmo, né? E te dar esses últimos 3 minutinhos aí para você fechar e você dar o seu recado final. Galera, olha só, quem quiser conhecer o Instituto o I2DH, o Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, a gente tem lá o nosso Instagram, que é o @Instituto I2DH. Tem o site também, que daí o site é iddh.com.br. Tem o meu também, o meu Instagram, né? Marta, queria agradecer demais, assim, ó, vou te dizer assim, ó, é muito legal falar contigo, a energia, né? A energia é uma coisa fora do comum. Eu digo assim, ó, é difícil a gente fazer à distância as coisas assim, mas quando a energia das pessoas que estão lá do outro lado se conectam com a gente sente como se estivesse ao lado, assim, tá? Legal. Então, assim, ó, tenta fazer isso com os seus liderados, tenta fazer o fácil, fazer o simples e focar nos resultados. Que, cara, tudo vai passar, não tem? Só quando passa, só quando fica fácil é que a gente vê que a gente conseguiu realizar. E assim, ó, a capacidade de realização que a gente tem é tão grande, mas tão grande que esse negocinho é muito pequeno perto da gente. É isso aí, vamos para cima. Ascal, beijo, fica bem, fica com Namastê. Deus. Excelentes coisas para você. Muito obrigada, pessoal, né? Vocês que compartilharam a live, vocês que estiveram aqui com a gente. A gente tem live quarta-feira, nós vamos falar sobre saúde mental e emocional no trabalho. Imagina, babado, né? Então vai ser bem bacana.
E super obrigada, Ascal, mais uma vez. Um beijo grande aí no seu coração. Obrigada, Muito gente. obrigado. Obrigada por vocês Deus. que estavam com a gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.